Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que presente é estar mais uma semana com vocês para compartilhar daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E o tema dessa semana é o poder do descanso. Como é necessário a gente ser lembrada que nós fomos convidadas a estar e permanecer no descanso. E eu quero começar te dizendo que descanso é a marca dos filhos de Deus. Por isso, Satanás sempre vai tentar te roubar desse lugar. Ele sempre vai tentar nos manter exaustivamente ocupadas, com as nossas mãos o tempo todo tendo que produzir, produzindo, fazendo coisas. E quando as nossas mãos não estão, a nossa mente não para. Quantas vezes você já deitou na sua cama e a sua mente ficou ali pensando o que você tinha que fazer, o que ficou faltando, quais são os projetos para a próxima semana, sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre o seu marido. Quantas vezes a gente, ainda que esteja com o corpo parado, a nossa mente permanece trabalhando. A gente não entra no descanso de Deus. E existem vários versículos na Bíblia que falam a respeito de sermos vigilantes. Como em 1 Pedro 5, 8 e 9 que fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Do mesmo jeito que nós fomos convidadas a estar no descanso, nós fomos chamadas a estarmos vigilantes. E às vezes parece que são duas coisas opostas, mas a gente precisa entender que só tem como a gente ser vigilante se a gente estiver descansada. Porque isso é tão necessário a gente ter zelo. Por isso é tão necessário a gente não negligenciar o descanso. O cansaço, gente, bloqueia as nossas ações. A gente pode ver na guerra, soldados que estão cansados na batalha, eles não raciocinam bem. As suas mentes ficam turvas. Os seus corpos começam a ficar mais fragilizados. A imunidade baixa porque eles estão em constante atividade. Os reflexos se tornam lentos, dificultando as manobras de defesa. A fala, ela começa a ficar mais pastosa, impedindo que os comandos das estratégias da guerra sejam ágeis. Além disso, quando o seu corpo e a sua mente estão esgotados, é uma grande indicação de que o seu espírito também está sendo afetado, tornando-se enfraquecido, desanimado e indefeso. Mulheres, a gente precisa se lembrar que a gente está numa batalha. A gente precisa se lembrar também que a gente não está numa batalha sozinha. A palavra fala que sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A gente precisa entender que todo mundo está inserido dentro de uma rotina. Todo mundo tem trabalho para fazer, todo mundo tem marido para cuidar, todo mundo tem filho para cuidar. Ainda no meu contexto eu não tenho filho, no meu contexto eu ainda não tenho marido, mas todo mundo tem necessidades, tem obrigações, tem coisas para serem feitas. Mas a gente precisa se lembrar que todo mundo está inserido em uma batalha. E nessa batalha, se nós não estivermos vigilantes, se não estivermos descansadas, nós perderemos a batalha. Nós não conseguiremos discernir o inimigo. A nossa voz dentro da nossa casa não vai ter poder. A nossa visão, ela vai ficar confundida. A gente vai ser fácil de não perceber as artimanhas de Satanás, não perceber aquilo que o inimigo tem feito dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. A gente precisa entender que o cansaço, o foco naquilo que precisa ser feito e não naquilo que Deus já tem feito através de nós, vai nos fazer deixar de perceber o agir de Deus e deixar de fazer parte do agir de Deus. A gente precisa se lembrar que a gente é peregrina nessa terra. Deus nos levantou como guerreiras desse tempo. E para isso, a gente precisa não estar apenas posicionadas, mas vigilantes, alertas, preparadas. E o descanso faz parte desse preparo. Não tem a ver com se sobrar tempo, mas com separar e priorizar o descanso. Porque tão importante quanto o fazer é o descansar na certeza de que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tão santo quanto o produzir é descansar em quem verdadeiramente produz em nós e por nós.
A gente precisa entender que Cristo é o nosso descanso. Mais do que a expectativa de um descanso eterno, é a certeza do descanso hoje, disponível e acessível para os filhos de Deus. O descanso é mais do que algo a ser vivido, mas ser celebrado. Porque às vezes a gente acha que descanso é para quem está desocupado, mas na verdade descanso é para quem está ocupado naquilo que Deus se ocupa. E se para Deus isso é uma prioridade, isso precisa ser uma prioridade para os filhos de Deus. É necessário a gente ter certeza que estamos vivendo um princípio, porque descanso é um princípio. É a celebração da convicção que somos libertas do peso desse mundo e desfrutamos da leveza de pertencer ao Deus que, além de cuidar de nós, troca de fardo conosco. Mulheres, vocês precisam entender que descanso não é a inércia do corpo, mas a paz no espírito, o conforto da alma, a convicção de que Deus trabalha em meu favor e por isso eu não preciso me preocupar. Então para de olhar para trás, para de olhar para aquilo que te falta, para aquilo que ficou e comece a celebrar aquilo que já tem sido feito, já tem sido derramado para esse tempo. Entenda que você nunca vai vencer na força do seu braço aquilo que você não aprendeu a vencer na força do seu descanso em Deus. Você precisa prestar atenção nisso que eu vou te falar agora. Você pode desfrutar da sua vida enquanto Deus está cuidando do seu problema. Isso parece ser uma palavra assim muito louca para nós mulheres que gostamos de ter o controle, gostamos de saber o que está acontecendo, né? A gente saber que a gente pode desfrutar da nossa vida enquanto Deus está trabalhando no nosso problema chega a ser um absurdo. Eu me lembro que no início do casamento era uma briga sem fim comigo e o Leandro, porque a gente, quando tinha algum problema, falta de dinheiro, alguma coisa para resolver, e a minha mente ficava ali pensando como que a gente ia dar jeito para resolver aquilo. E Leandro simplesmente vivia a vida. Ele simplesmente tá tudo certo. Eu falava, Leandro, você não tá bravo? Como que você não tá pensando nisso? Você não tá fazendo conta? Você não tá pensando numa estratégia pra gente resolver isso? Ele, amor, não tem nada que eu possa fazer. A gente já fez tudo que podia. Agora a gente vai descansar. Eu ficar nervoso, eu ficar preocupado não vai resolver o meu problema. Eu preciso descansar em Deus. E olha, gente, eu penei para entender isso. Eu penei para entender que os meus problemas não me levam à exaustão da minha mente, mas me levam a um lugar de descanso. Eles não apontam para a resolução na força do meu braço, mas para o descanso na certeza de que os braços de Deus sempre vão fazer melhor que o meu. E isso não me faz não fazer nada, mas me faz fazer tudo o que está ao meu alcance, descansando, sabendo que aquilo que eu não posso, Deus pode. A solução que parece não existir para mim, Deus já sabe. E tudo que eu preciso fazer é descansar. Porque tem coisa que a gente não acessa porque a gente não entrega. Tem coisa que a gente não acessa porque a gente não confia. Porque descanso é sinônimo de confiança. Ninguém descansa desconfiado. A gente só descansa, por exemplo, quando a gente viaja, eu e o Leandro, eu durmo enquanto ele dirige, porque eu confio na direção dele. Nos dias que ele tá com sono, eu não durmo, porque eu fico ali preocupada, porque eu não confio nele. Eu sei que ele não tá num momento que eu posso confiar. Então eu fico alerta, vigilante, para caso ele durma, eu tá ali desperta para despertar ele. A gente só descansa em quem a gente confia. Por isso pra gente é tão difícil. Porque talvez a gente não tenha confiado verdadeiramente em Deus. Quantas vezes a gente diz que entregou ao Senhor o nosso problema, mas a gente vive buscando as nossas próprias resoluções. Quantas vezes a gente diz que crê no Deus no impossível, mas a gente faz de tudo para não depender do milagre de Deus. Para não depender desse agir de Deus. A gente continua querendo agir na força da nossa mão, na força das nossas estratégias. Gente, vocês precisam entender que descanso é promessa de Deus. O seu desespero não vai resolver o seu problema. A sua falta de descanso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a sua entrega verdadeira e genuína. E isso a gente só consegue fazer porque de fato a gente confia em Deus. E a gente só confia em Deus porque a gente conhece o caráter dele. A gente precisa lembrar que a gente tem que misturar fé
com a palavra. Não adianta a gente só saber quem Deus é. A gente precisa viver a verdade de quem Ele é em nós. O relacionamento com Deus é conhecer o caráter dele que nos faz descansar nele. Na justiça de Deus, no amor de Deus, no milagre de Deus, no poder de Deus. Deus nos convida a um lugar de descanso. E esse lugar de descanso não tem a ver com a provisão que eu vejo, com o milagre que eu já acessei. Tem a ver com quem Ele é. Ainda que nada aconteça, eu sei que tudo que eu tenho nele me basta. Eu sei que Ele está cuidando de tudo e que a sua soberana bondade, a sua soberana ação em mim, através da sua graça, é suficiente para me fazer descansar mesmo diante das tempestades. Confiar em Deus não é ficar em estado de inércia, mas fazer o que precisa ser feito até que Ele faça. Não tem a ver com a falta de atividades, mas com a confiança em saber que ainda que eu faça muitas coisas, elas não vão produzir sentido em mim até que seja por meio dele, através do descanso nele. E o descanso só existe para aqueles que receberam Ele de Cristo, perceberam Ele em Cristo. Tenham cuidado. Hebreus 4 fala bastante sobre descanso, e 9 ele começa falando assim: portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. E aqui ele está falando do repouso eterno. Mas também existe um repouso aqui e agora. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quantas vezes a gente já disse que estava descansando e no fundo a gente não estava. E a gente precisa se lembrar que a gente não são as nossas obras que produzem sentido e significado em nós. São as obras de Deus em nós. Quantas vezes a gente faz para provar que a gente sabe, para provar que a gente é boa, para provar que a gente dá conta. E isso só desgasta a gente, isso só nos cansa. Isso só nos tira do lugar de filhas de Deus. Só nos tira do lugar de descanso. A gente precisa entrar no repouso. A gente precisa entrar no descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. E qual foi o exemplo da desobediência que ele se refere aqui? Ele está falando do povo lá no deserto, que não soube descansar, que não acessou a terra prometida, porque começou a olhar para trás, começou a olhar para aquilo que deixaram. O povo não entrou na terra prometida para o descanso, porque não creu, porque faltou crer que o mesmo Deus que prometeu ia realizar. E não dependia deles, dependia da confiança. A provisão ele já estava mandando, o cuidado ele já estava mandando. Era o Deus que chama, é o Deus que sustenta. O Deus que promete é o Deus que realiza, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente precisa entrar no descanso, mulheres. A gente precisa entender que ainda que nada faça sentido para nós, para Deus faz. E isso é suficiente para que eu entregue o meu coração a Ele, consiga deitar na minha cama e receber a paz que excede todo entendimento. Sabendo que ainda que a minha vida esteja um caos, eu pertenço a um Deus que é especialista em colocar ordem ao caos. Sabendo que ao mesmo tempo que parece que está tudo fora do meu controle, eu pertenço a um Deus que é soberano e que tem todo o mundo na palma de suas mãos. E que esse Deus me tem como menina dos seus olhos. Os olhos de Deus estão sobre você. E porque eles estão sobre você, você pode descansar. O seu pai não dorme. O seu pai trabalha em seu favor. E isso é suficiente para levar o seu coração a um descanso. Você precisa dar uma ordem para sua alma. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Eu vou deitar e vou descansar. Você não vai dominar os meus pensamentos, mas os meus pensamentos vão ser dominados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso, eu permanecerei no descanso. Você precisa dar uma ordem à sua alma e descansar
entendendo que você é regida pelo Espírito e não pelos seus sentimentos e não pelas situações. E se o convite de Deus é o descanso, você precisa aceitar esse descanso e viver o poder do descanso. Que o Senhor te abençoe.